Olá, pessoal! Vamos então iniciar a nossa segunda aula de emulsões. Na última aula, nós finalizamos dizendo que o EHL seria um dos quesitos para a escolha de um tensoativo. O EHL ele é uma abreviatura de equilíbrio hidrofílico-lipofílico, que foi uma noção introduzida por Griffin em 1948 para classificar um composto de acordo com as suas características lipofílicas e hidrofílicas. Assim, o EHL ele representa a relação entre grupos hidrofílicos e grupos lipofílicos constituintes de uma mesma molécula do tensoativo. O Griffin ele traduziu essas propriedades numa escala numérica, atribuindo valores de 1 até 20 às substâncias tensoativas. Essa régua representa a escala de Griffin, que vai de 0 até 20, porém, mais recentemente, ela foi estendida até 50 para englobar os emulsificantes iônicos. Assim, aqueles agentes emulsificantes que apresentarem um HL maior do que 8 vão ter uma maior solubilidade em água, vão ser tensoativos então mais hidrofílicos e por isso vão ser capazes de formar emulsões do tipo óleo em água. Já aqueles agentes que possuírem um HL menor do que 8 vão ser menos solúveis em água, portanto, serão tensoativos lipofílicos, assim serão capazes de formar emulsões do tipo água em óleo. Bom, essa tabela ela traz alguns agentes surfactantes e os seus respectivos valores de EHL, aqui representado por HBl, que seria a tradução para a língua inglesa. Por exemplo, se eu tenho o oleato de sódio como agente surfactante, ele possui o HL de 18. Qual seria o tipo de emulsão que esse agente emulsificante seria capaz de formar? Ele formaria uma emulsão do tipo óleo em água, correto? Bom, e vocês podem estar se perguntando como eu posso utilizar o EHL na hora do preparo, na hora do estudo de uma formulação, né, de uma emulsão. Cada emulsão ela vai possuir um valor de EHL próprio, e isso vai depender das substâncias lipofílicas e das suas concentrações na fórmula. Assim como os agentes emulsificantes, cada emulsão ela vai ter, né, um valor próprio de EHL, na qual ela vai ser mais estável. Então, depois que a gente calcula esse EHL da emulsão, a gente pode então escolher um agente emulsificante que vai ter um EHL próximo e assim estabilizar, né, essa emulsão. Assim, nós podemos escolher um agente emulsionante ideal, né, ou aquele que mais se adequa à formulação, ou até mesmo podemos utilizar a junção de mais de um agente emulsificante. Lembrando que sempre os valores de HL eles vão ser aditivos e vão estar também relacionados à proporção de cada um desses agentes. Por exemplo, a gente tem aqui uma formulação no qual ela vai ter sua estabilidade máxima aqui em torno de um pouco mais de 5 até mais ou menos quase 11, aqui 11 alguma coisa. E a gente tem disponível o SPAN 80 com EHL de 4,3 e o Twin 80 com EHL de 15. E aí, gente, dependendo da proporção de cada um desses agentes emulsificantes, nós podemos ter emulsões tanto do tipo água em óleo ou emulsões do tipo óleo em água. Então, vocês conseguem entender aqui, se a gente utilizar 90% de SPAN e 10% de Twin, a gente vai ter que fazer uma conta relacionando justamente o percentual de SPAN naquela formulação com o seu EHL. E assim, com base nesse cálculo, ver se ele atende essa estabilidade máxima, né? Se ele está dentro dessa estabilidade máxima requerida para aquela formulação.
A utilização de mais de um agente emulsificante, ela traz uma série de vantagens, né, para essa formulação, como a formação de um complexo interfacial mais adequado, com a formação de uma película mais compacta e aderida, e essa película ela tende a ser mais resistente, o que vai conferir uma maior estabilidade às emulsões. Além disso, né, essa possibilidade de ter apenas um agente emulsificante com HL muito alto e o outro de HL muito baixo, você consegue correlacionar essas proporções, o que contribui muitas vezes em até uma redução no custo desta formulação. Esse quadro eu trouxe aqui só para vocês entenderem como que o percentual, né, de cada agente emulsificante ele pode contribuir para a formação ou não de uma emulsão. Eu queria que vocês calculassem, tentassem chegar aqui, ó, nesse valor de HL, aqui, ó, dessa terceira formulação. Se a gente tem 68% de A mais 32% de B, vocês conseguem calcular para mim e chegar nesse valor aqui de 8? Eu vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer esse cálculo aqui para mim e ver se todo mundo entendeu como que o percentual de cada agente emulsificante vai interferir no HL dos agentes emulsionantes. Bom, se nós temos então que tem na formulação, né, a mistura dos agentes, ela tem 68% de A, né, e o HL do A é 4,7, então se a gente tem 4,7 vezes 0,68, né, nós vamos encontrar um valor aqui de aproximadamente 3,19, correto? E se nós temos 32% do B, vai ser 0,32 vezes 14,9 e a gente vai encontrar um valor aproximado de 4,76, 77 aqui, 77, né, de B, do HBL do B. Na hora que a gente soma esses dois valores, nós vamos achar então um EHL de 8. Vocês conseguiram entender? Esse cálculo ele vai ser importante, né, para nossa próxima parte da aula. Quem ficou com dúvida, tenta fazer o cálculo do EHL, das outras proporções, e ver se consegue chegar nesses valores aqui dessa coluna do meio, beleza? Então, pessoal, para a gente realizar o cálculo do EHL, a gente deve calcular, né, a massa dos componentes da fase oleosa e, na sequência, calcular qual que é o percentual parcial, ou seja, qual que é a fração correspondente a cada um desses componentes da formulação. Na sequência, então, multiplicar pelo HL de cada um desses componentes e, por fim, somar o HL parcial para que a gente obtenha, então, o EHL da emulsão. Beleza? Teoricamente, o melhor tensoativo para essa emulsão, ele vai ter o EHL mais próximo possível, né, desse EHL da emulsão. No entanto, esse sistema ele é apenas orientativo. A gente deve sempre testar os tensoativos com os valores de EHL próximos ao valor de EHL da emulsão. Deu para entender? Vamos então agora passar. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício de cálculo de EHL. Foi dada essa formulação e foi fornecido também o EHL da cera branca, da parafina líquida e do óleo vegetal. A gente observa a formulação, né, por inteiro e o exercício ele pede para calcular o EHL da emulsão e sugerir um tensoativo que estabilize a emulsão. Vamos tentar fazer esse exercício juntos, então. Eu peço que todo mundo tenha aí em mãos papel e caneta, né, e tenta calcular para mim qual que é o EHL dessa emulsão. Eu vou dar um tempinho, eu não sei como que está funcionando aí para vocês, mas se possível pause a aula então e tenta fazer esse cálculo para mim, tá joia? Bom, pessoal, vamos então agora para a nossa resolução, né? Quem, por favor, não resolveu ainda, dá um pause na nossa aula
né? Que esse agora nós vamos tentar resolver juntos. Bom, então, né, de acordo com a formulação aqui, a gente tem que a cera branca ela tá em 5 gramas, né, na nossa formulação, a parafina líquida em 26 gramas e o óleo vegetal em 18 gramas. Então, se a gente somar, né, esses três componentes aqui da formulação, nós vamos chegar na massa total dos componentes da fase oleosa. Então, né, 5 mais 26 mais 18 vai dar 49. Então, a segunda parte do cálculo, né, do EHL é calcular a fração correspondente a cada um desses componentes. Então, a gente tem aqui 5 gramas de 49 para cera branca, beleza? Que vai dar 0,102. 26 gramas, né, dividido por 49, que vai ser o percentual de parafina líquida, e 18 sobre 49, que vai ser correspondente ao percentual de glicerina, glicerina não, né, desculpa, de óleo vegetal na nossa formulação. Então, feito isso, a gente vai pegar essa fração aqui e multiplicar pelo EHL correspondente a cada um desses componentes. Então, aqui, ó, para a cera branca, o EHL foi dado também de 15, né? Para parafina líquida, esse é o percentual dela, e o HL foi 10,5, que está aqui. E para o óleo vegetal, a gente tem a fração dela foi 0,367 vezes 9, que é o EHL que foi também fornecido. Então, esses são os EHLs correspondentes a cada um desses componentes, ou EHLs parciais. Então, a gente soma todos esses valores de EHL e a gente vai chegar no valor de 10,4. Todo mundo chegou nesse valor? Certinho? Então, normalmente vai ser dado uma tabela, que eu até optei por não colocar aqui, né? E aí a gente escolheria, né, um tensoativo que fosse adequado. E como exemplo aqui, a gente tem o Twin, que vai ter um EHL, né, de acordo com a tabela, de 10,5. Esse primeiro exercício ficou claro? Todo mundo conseguiu entender direitinho esse primeiro cálculo de EHL? Bom, então nesse segundo exercício, o enunciado ele pede para calcular o EHL requerido para uma emulsão do tipo óleo em água e outra água em óleo, e a quantidade em gramas do Twin 20 e Span 65 necessárias para estabilizar cada uma das emulsões. Então, ele dá a fórmula aqui dessa emulsão e, nesse caso, seria necessário calcular o HL tanto para emulsão do tipo óleo em água, como para uma emulsão do tipo água em óleo. Mais uma vez, eu peço que vocês pausem a aula aqui e tentem calcular para mim qual que seria o EHL, esses dois EHLs aqui que a questão pediu. Bom, pessoal, e aí? Vocês conseguiram resolver esse exercício? Vamos corrigir juntos? Bom, o enunciado ele dá então a formulação dessa emulsão e nós podemos observar que entre os componentes oleosos nós vamos ter o óleo de semente de uvas, o óleo mineral e o álcool cetílico. Bom, então o primeiro passo para resolver esse exercício é calcular a quantidade de cada um desses emulsionantes para formar uma emulsão do tipo óleo em água. Então, visto isso, a gente vai somar todos os componentes da fase oleosa. Então, a gente tem aqui 10 mais 12 mais 4, que vai dar um total aqui de 26 gramas. E na sequência, a gente vai calcular o EHL requerido para a emulsão do tipo óleo em água. Então, para isso, a gente tem que calcular a fração de cada um desses componentes e multiplicar pelo EHL para formar esse tipo de emulsão. Nós vimos anteriormente que EHL superiores a 8 são capazes de formar a emulsão do tipo óleo em água. Então, aqui nós vamos usar esses EHLs. Então, para o óleo de semente de uvas, ele vai ter um EHL de 12, o óleo mineral um EHL de 14 e o álcool cetílico um EHL de 11. Então, quando a gente faz essa conta, a gente vai ter 10 sobre 26, que é a fração do óleo de semente de uvas, vezes 12, que é o EHL para esse óleo, mais 12 sobre 26, vezes 14,
mais 4 sobre 26, que está aqui é a porção do álcool cetílico, vezes 11, que é o HL. Então, essa conta ela vai dar um valor de 12,76. Até aí, tudo bem? Todo mundo conseguiu acompanhar? Feito isso, então, nós vamos calcular a fração de cada um dos agentes emocionantes. Então, a gente tem que o HL da mistura vai ser 12,76, que é igual à fração do primeiro agente emocionante vezes o HL desse agente, mais o restante, então seria 1 menos essa fração, vezes o HL desse segundo agente emocionante. Então, a gente vai ter como resultado dessa conta aqui, que o F vai ser 0,75. A questão, ele deu que a concentração a quantidade em gramas desse agente emulsionante seria de 5%, então 5 gramas, então 75% de 5 gramas vai dar 3,75 gramas, então seriam necessárias 3,75 gramas de Twin 20. Então, 1 menos F, então 1 menos 75 vai dar 0,25 e 0,25 de 5 gramas vai dar 1,25 gramas. Então, seriam necessárias 1,25 gramas de SPAM 65. Então, como o enunciado ele pede em gramas, né, nós temos que escrever lá sempre de acordo com o que foi requerido. Então, seriam necessárias para estabilizar uma emulsão do tipo óleo em água, 3,75 gramas de Twin 20 mais 1,25 gramas de SPAM 65. Todo mundo acompanhou até aí? Qualquer coisa vocês vão pausando a aula e vão fazendo suas anotações para que fique claro todos os passos desse cálculo, beleza? Então, para a segunda parte do exercício, a gente vai calcular a massa dos agentes emulsionantes para formar a emulsão do tipo água em óleo. A conta vai ser muito semelhante, né, da parte anterior. Então, aqui a gente vai ter que a massa total dos componentes vai ser, então, 26 gramas. Só que agora, o EHL utilizado vai ser aquele HL capaz de formar uma emulsão do tipo água em óleo. Então, para o óleo de semente de uvas vai ser o 4, para o óleo mineral 5 e para o álcool cetílico 3. Portanto, 10 sobre 26 vezes 4, mais 12 sobre 26 vezes 5, mais 4 sobre 26 vezes 3, o que vai nos dar um EHL de 4,3. Então, mais uma vez a gente faz aquela conta de que 4,3 é igual a F vezes 16, que é o HL do Twin, mais 1 menos F vezes 3, que é o HL do SPAM. F vai dar um valor de 0,1, ou então, convertendo isso para gramas, que foi o que o exercício pediu, 0,5 gramas de Twin 20, e 1 menos F vai dar 0,9, e convertendo para gramas, 4,5 gramas de SPAM 65. Deu para acompanhar esse exercício? Ficou claro? Ele dá um pouquinho de volta, mas ele também é bem simples. Bom, nesse exercício aqui, o enunciado ele diz que a composição de tensoativos ótima para uma dada emulsão do tipo óleo em água é 20% de SPAM mais 80% de Twin. Então, ele pergunta qual seria o EHL dessa formulação. O EHL do SPAM vai ser 2,1 e do Twin 14,9. Eu acho que agora ficou mais fácil, vocês conseguem resolver esse exercício, correto? Eu vou dar também um intervalinho, pausem a aula aí e a gente resolve junto no próximo slide. Bom, pessoal, então para calcular o EHL a gente vai multiplicar a fração do SPAM, 0,2 vezes o seu EHL, 2,1, mais a fração do Twin, que é 80%, 0,8, vezes o seu HL, que é 14,9. Portanto, o valor encontrado para o HL da mistura vai ser 12,3. Então, um agente emulsionante que apresente um valor de HL próximo a 12,3
será ótimo para estabilizar essa emulsão. Nessa próxima questão, o enunciado diz que tem-se uma mistura de SPAM e Twinper fazendo um total de 5 gramas. Diz ainda que tais emulsificantes eles foram utilizados para preparar uma emulsão do tipo óleo em água. E aí ele dá que experimentalmente a melhor emulsão foi aquela que continha 50% de SPAM e 50% de Twin. Então ele pergunta qual é o EHL do óleo. Eu acho que essa também está fácil, né? Vamos tentar fazer? Pausem aí mais uma vez a aula e nós resolvemos juntos no próximo slide. Bom, então, para calcular o HL desse óleo, dessa fase oleosa, a gente vai multiplicar 0,5 vezes 4,7 e somar com 0,5 vezes 14,9. Logo, o HL do óleo vai ser 2,35 mais 7,45, que vai dar um total de 9,8. Tranquilo? Essa é bem fácil, né? Bom, pessoal, então, depois do cálculo do EHL, nós começamos uma segunda parte da aula, que é com relação à preparação das emulsões. Para isso, são disponíveis alguns métodos que nós vamos começar a conhecer um pouco mais a partir de agora. Bom, então, o primeiro método é o método continental ou goma seca. Nesse método, ocorre a adição da fase externa à fase interna. Então, se a gente vai preparar uma emulsão do tipo óleo em água, inicialmente o emulsificante ele vai ser misturado ao óleo e só na etapa seguinte que ocorre a adição da fase externa, que seria a água. Depois dessa adição da água, então, ocorre a formação de uma emulsão primária, que vai ter um aspecto esbranquiçado e cremoso. Na sequência, pode-se adicionar os demais componentes solúveis ou aqueles que forem miscíveis à fase externa. E, por fim, ajustar o volume final da fase externa e envasar em um recipiente apropriado. O segundo método, então, de preparo de emulsões é o método inglês, ou também conhecido como goma úmida. Nesse método, a ordem de mistura ela vai ser diferente, né? Então, inicialmente se tritura, né, o agente emulsificante no grau com a ajuda do agente molhante e só depois, então, adiciona a água para ocorrer, então, um processo que a gente chama de mucilagem. Na sequência, então, ocorre a adição lenta do óleo, então você vai adicionando o óleo de pouco a pouco. Pode adicionar, então, na sequência os demais componentes e, por fim, ajusta o volume final da emulsão. E também, né, pode realizar o envase, depois disso tudo, né, realizar o envase em um recipiente apropriado. A grande diferença da goma seca para a goma úmida é que na goma seca, os emulgentes eles ficam na fase interna e na goma úmida, os emulgentes eles vão ser encontrados na fase externa, beleza? O terceiro método de preparo é o método do frasco, ou também conhecido como método Phelps. Esse método ele vai ser indicado para a preparação extemporânea de emulsões de óleos voláteis ou substâncias oleosas de baixa viscosidade. Inicialmente, se mistura então a goma e 2 partes do óleo, agita de maneira vigorosa o recipiente tampado. Na sequência, então, você pode adicionar a água e aí você vai adicionar a água pouco a pouco, sempre agitando, né, depois de cada adição. E aí, então, é formada aquela emulsão primária que eu falei para vocês anteriormente. Na sequência, pode adicionar os demais componentes, ajusta o volume final e, então, pode também realizar o envase. E o método do sabão in situ, né, que é um método no qual o emulsificante ele vai ser formado durante a preparação das emulsões. Um exemplo disso, né, nós temos o hidróxido de cálcio, que quando ele é adicionado a um óleo vegetal, ele forma o emulsificante oleato de cálcio. Beleza? Pessoal, quando a gente vai preparar, né, as emulsões, são necessários alguns equipamentos, né, para garantir essa homogeneização entre a fase aquosa e a fase oleosa.
E aí a gente pode usar tanto um grau em estilo, que era como nós faríamos no caso das nossas aulas práticas, e também podemos utilizar a agitação mecânica, né, com os misturadores e com os agitadores. Aqui é um misturador em V que eu trouxe só para vocês conhecerem mesmo que ele tem esse giro entre o eixo Y. No entanto, quando nós vamos transpor essa preparação da emulsão para uma escala industrial, vão ser necessários utilizar moinhos coloidais e também homogeneizadores, né, com um tamanho superior e com uma potência muito maior. Aqui só para vocês visualizarem essa diferença, a gente tem um agitador utilizado dentro do laboratório e aqui em uma escala industrial, para vocês terem uma noção da dimensão do tamanho do equipamento e, consequentemente, da potência desse equipamento. Bom, pessoal, então, depois do preparo, né, as etapas seguintes seriam o acondicionamento e a rotulagem. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, não, mas eu gostaria só de ressaltar que a gente tem, como eu falei anteriormente, alguns agentes emulsificantes que são incompatíveis com a luz, ou seja, eles se degradam na presença da luz. Então, é interessante manter essa formulação protegida, né, da luz, e uma alternativa para isso seria a utilização de um frasco âmbar, como exemplificado aqui, né, pela nossa imagem. Além disso, é muito comum que algumas suspensões orais elas venham com esse aviso de agite antes de usar. E esse aviso ele é importante, né, para garantir que a dose do fármaco ela seja homogênea durante todo o tratamento. Assim, né, seguindo todos esses passos, quando a gente pensa em uma emoção que seja estável, né, nós vamos pensar em uma emoção na qual aquelas gotículas presentes na fase interna, elas estejam uniformemente dispersas por meio da fase contínua. Vocês concordam comigo? Além disso, uma emoção estável, né, ela deve ter uma aparência uniforme, uma aparência adequada, né, desde quando você abre o produto até o final da sua validade, né, o seu odor também ele não deve sofrer grandes variações. Além disso, a sua consistência também deve ser mantida e também, principalmente, né, não deve apresentar nenhuma contaminação microbiana. No entanto, devido a alguma incompatibilidade da fórmula ou algum outro problema da formulação, pode ocorrer alguns problemas nessa emulsão, como a separação e a sedimentação de fase, às vezes dependendo da quantidade de tensoativo que foi utilizado ou de alguma incompatibilidade entre o tensoativo escolhido e os demais recipientes presentes na fórmula, a formação de grumos, o aumento ou a diminuição da viscosidade, alteração de cor, de odor, né, muito devido à oxidação de alguns componentes, a perda do ativo, dificuldades da solubilização de alguns ativos e até mesmo a inversão de fases, devido a uma escolha inadequada do agente emulsificante. E todos esses problemas eles podem gerar algum tipo de separação das emoções, entre eles a coalescência, o creaming, a quebra ou a floculação. O creaming ou a cremagem é um tipo de separação reversível que ocorre pela formação de uma película ou de aglomerados de gotículas na superfície da emulsão. Pelo fato dessas gotículas ainda estarem rodeadas com o emulsificante, né, é passível então de redispersar essas gotículas. No entanto, quando ocorre o creaming, essa emulsão está mais passiva de coalescência. E aí, então, para evitar a perda dessa emulsão, a gente pode adicionar colóides hidrofílicos ou também agentes doadores de viscosidade, homogeneizar. E aí, com esse aumento, né, da diferença de densidade entre as duas fases, você garante a estabilidade da emulsão. O segundo processo de separação seria a floculação, né, que consiste numa união de vários glóbulos da fase dispersa em aglomerados frouxos. Né? Então, assim, esses aglomerados eles são passíveis de serem desfeitos após a agitação. No entanto, pode ocorrer a coalescência dessas partículas, né, que então
leva a uma separação irreversível das fases de uma emulsão, que é a conhecida quebra. Nesse processo aqui, a gente tem a ruptura total do filme interfacial, e aí então essa emulsão ela fica com a qualidade comprometida. Bom, pessoal, então dentre os principais problemas de uma emulsão, nós temos o envelhecimento de Ostwald. Nós vimos anteriormente que esse envelhecimento ele é justamente a aglomeração de partículas menores a partículas maiores, o que leva a um aumento no raio dessas partículas. Esse processo, com o passar do tempo, ele gera um cream, e esse cream ele evolui para a coalescência dessas partículas e, consequentemente, a quebra da emulsão. Um outro caminho para essa instabilidade da emulsão pode ser através da formação de flóculos, ou seja, essas partículas ela tendem a formar flóculos. Com o passar do tempo, mais uma vez, esses flóculos eles geram um cream. Esse cream evolui então para a coalescência e, consequentemente, como nós vimos, a quebra da emulsão. E aí, pessoal, eu trago para vocês mais uma vez a equação de Stokes. Vocês devem estar enjoados desse slide, mas a estabilidade das emulsões ela também vai estar relacionada à equação de Stokes. Ou seja, com relação ao tamanho das gotículas da fase dispersa, quanto menor o tamanho das gotículas, menor vai ser a velocidade de sedimentação. E, além disso, quanto menor forem essas gotículas, nós vamos ter emulsões mais finas e mais uniformes. Além disso, quanto menor for a diferença aqui de densidade entre as duas fases, aqui representado por DI, que é densidade da fase interna, e DE, densidade da fase externa, menor vai ser a velocidade de sedimentação. Além disso, também com relação à viscosidade da fase externa, quanto maior for o N, ou seja, quanto maior for a viscosidade da fase externa, menor vai ser a velocidade de sedimentação. Deu para entender isso? Então, quando eu falo que a cremagem ela é um processo reversível, isso significa o quê? Que eu posso controlar aqui, eu posso mexer nessa viscosidade da fase externa e assim, então, aumentando ela, eu estou reduzindo a velocidade de sedimentação. Ficou claro? Em contrapartida, qualquer agente que for capaz de destruir o filme interfacial pode gerar a quebra da emulsão. Como, por exemplo, quando a gente adiciona um agente emulsificante de carga oposta, semelhante ao que a gente conversou lá na aula de shampoos, esse agente, quando adicionado, ele pode interagir com o tensoativo e esse tensoativo ele perde então a eficácia de reduzir a tensão interfacial entre esses dois líquidos immiscíveis. Isso ocorre também pela adição de íons grandes ou quando ocorre, por exemplo, o crescimento bacteriano. Essas bactérias quando tem um crescimento exacerbado, a gente aumenta então a quantidade de material proteico ali na emulsão e, consequentemente, esse tensoativo ele se liga a esse material proteico, reduzindo então mais uma vez a sua eficácia. Além disso, mudanças de temperatura também podem ser um fator que leva à perda da emulsão, à quebra dessa emulsão. Essa mudança brusca na temperatura, ela também pode levar a uma inversão das fases, que é quando uma emulsão do tipo óleo em água passa a ser uma emulsão do tipo água em óleo, por exemplo. E esse efeito ele pode ocorrer tanto em detrimento da temperatura quanto em relação à quantidade da fase externa. Por exemplo, então, eu tenho um agente emulsivo, que ele é hidrofílico, e eu misturo ele com óleo e água, uma pequena quantidade de água. Essa agitação, então, ele vai gerar uma emulsão do tipo óleo em água, correto? E aí eu vou ter, vamos supor, uma concentração da fase interna de pelo menos uns 60%. O aumento da temperatura ele pode atingir a temperatura de inversão de fase do surfactante, no caso dos surfactantes não iônicos, que isso pode ocorrer principalmente, e esse surfactante ele vai passar de hidrofílico para hidrofóbico.
levando então a uma mudança no tipo da emoção. Então a gente teria, a partir de agora, uma emoção do tipo água em óleo. Assim, pessoal, a instabilidade das emoções vai estar relacionada tanto a fatores intrínsecos quanto fatores extrínsecos. Entre os fatores intrínsecos, nós vamos ter aí os componentes da formulação. Esses devem ser adequados e não apresentar nenhuma incompatibilidade entre si. O processo de fabricação, que deve ser eficiente, e o material de acondicionamento, que deve ser adequado. Todos esses fatores são fatores que nós vimos anteriormente, né? E devem garantir, então, que a emoção permaneça viável até o final do prazo de validade. Após a produção da emoção, então, vem os fatores extrínsecos, esses ligados à armazenagem, à temperatura e à luz, e devem também contribuir para que a emoção ela se torne também viável até o final da validade e permita que o consumidor usufrua completamente desse produto, né, sem nenhum comprometimento do seu tratamento. Com isso, pessoal, existem alguns testes que são empregados justamente para avaliar a estabilidade dessas emoções, né? Por exemplo, a determinação do diâmetro dessas gotículas que estão dispersas, e a gente pode ver se há uma tendência no aumento desse diâmetro dessas gotículas e revelar uma possível coalescência. Um teste empregado para isso é, por exemplo, o DLS, que é a dispersão da luz dinâmica. Eu não vou entrar aqui em detalhes não, mas esse teste ele consegue avaliar a dispersão da luz, né? E com isso revelar o tamanho dessas gotículas. A microscopia óptica, eu tirei essa figura aqui de um trabalho, no qual ele avalia justamente uma tendência à coalescência aqui pela microscopia óptica. Então, é um outro teste bem interessante, bem simples de ser feito, né? Que é só você colocar a sua emulsão sobre uma lâmina e observar no microscópio para ver também, com o passar do tempo, se há um aumento no diâmetro dessas gotículas, se há uma tendência à coalescência, se houve uma quebra da emulsão, entre outros. Apesar de que com uma quebra, né, vai ser visível, a gente nem precisa do microscópio para isso. Além disso, a gente tem os viscosímetros também, que a gente viu anteriormente, vocês devem, né, se lembrar de alguns slides anteriores, e a gente consegue avaliar se houve também alguma mudança na viscosidade dessa fase externa. Além disso, a carga da gotícula, também através do potencial zeta, vai ser um parâmetro interessante para a gente ver se algum dos recipientes eles interagiram ou sofreram alguma modificação, e aí então essa formulação ela teve o seu potencial zeta alterado. A análise microbiológica, né, para ver se também houve algum desequilíbrio nessa emulsão e favoreceu o crescimento de algum micro-organismo, o que seria indesejável. E o pH também, através de métodos tanto colorimétricos quanto através de potenciômetros, que revelam a possível oxidação de alguns dos componentes da forma. E aí, gente, volto naquela ideia de que dependendo da finalidade da emoção, a gente vai precisar, né, realizar alguns testes adicionais. No caso, por exemplo, das emoções injetáveis, a gente tem que fazer alguns testes de esterilidade, testes de tonicidade e testes pirogênicos, uma vez que esse tipo de emoção, né, ele passa por critérios mais rígidos de controle microbiológico mesmo. Bom, para finalizar, né, a nossa parte de emoções, eu gostaria aqui de entrar um pouquinho nas micro e nas nano emoções. Lembra que lá no início da aula, quando eu estava começando a falar sobre emoções, eu falei que existiam também micro emoções e nano emoções e que a principal diferença entre elas estava na fase interna, ou seja, no tamanho da fase interna. Então, falando um pouco mais sobre as microemulsões elas são sistemas monofásicos termodinamicamente estáveis e que se formam espontaneamente desde que sejam misturados componentes nas razões corretas. Elas podem formar emulsões tanto do tipo óleo em água quanto água em óleo,
E o tamanho da partícula, como dito anteriormente, vai ser muito menor do que as partículas de uma dispersão grosseira. A condição essencial é alcançar uma tensão interfacial entre as fases muito baixa. No entanto, geralmente são necessários mais de um surfactante para a gente conseguir reduzir então, essa tensão interfacial. Então, nas microemulsões, normalmente adiciona um cosurfactante. E a principal vantagem da microemulsão é que ela, justamente devido esse tamanho reduzido da fase interna, você aumenta, a superfície de contato e também aumenta a absorção. Para isso é empregado microemulsões em algumas formulações para uso oral e uso transdérmico, e com isso elas vão apresentar, uma absorção otimizada. Pesquisando então um pouco, sobre as principais microemulsões encontradas no mercado, eu achei esse anúncio aqui bastante interessante de uma farmácia de manipulação, no qual ele fala que, de acordo com o anúncio, manipule o seu hormônio em gel transdérmico. Rápida absorção, facilita a adesão do paciente ao tratamento. Micronizador de partículas, inovação em tecnologia. E aqui ele descreve um pouco sobre esse gel transdérmico, Ele fala que ele é manipulado utilizando um processo de micronização através de moinho de rolos, que vai garantir a homogeneização e reduzir significativamente o tamanho das partículas do medicamento, promovendo com isso uma maior permeação cutânea e um toque mais sofisticado e leve. Apesar desse anúncio ele ser um pouco apelativo, ele descreve justamente, essa vantagem das microemulsões, e eu vi que ela é muito utilizada tanto para gel transdérmico quanto para algumas formulações, para PETs, para aplicação tópica de alguns ativos antifungicidas e antibacterianos para animais de estimação. Então, basicamente é isso. As microemulsões, então, elas possuem a fase interna, num tamanho micro, e isso vai facilitar, logicamente, a absorção e, consequentemente, a adesão do paciente ao tratamento. Já as nanoemulsões, elas vão ser emulsões transparentes ou translúcidas com um tamanho de gotícula tipicamente inferior a 200 nanômetros. Apesar de serem esteticamente parecidas com as microemulsões, elas são estruturalmente bastante diferentes e, além disso, pelo tamanho reduzido, ela vai apresentar também outras aplicações. Comercialmente, já são encontradas algumas nanoemulsões. Essa daqui ela foi uma nanoemulsão produzida pelo grupo Boticário. Ela tem a finalidade de a liberação de ativos anti-age. Eu acho que eu não lembro o que tinha aqui, mas eu sei que eram ativos anti-age. E pelo tamanho reduzido dessas partículas, vão ser capazes então de permear por uma camada mais profunda da pele e assim apresentar resultados mais satisfatórios. Além disso, as nanoemulsões elas também são pesquisadas para inúmeras aplicações, dentre elas, a entrega ocular de medicamento e também no tratamento de alguns tumores. Então, quando você veicula o princípio ativo por meio de uma nanoemulsão, você consegue tratar de maneira mais eficaz esses tumores e reduzir o número de efeitos adversos. Para quem tiver interesse, eu trouxe esse artigo aqui. Esse artigo ele é de 2017, mas é um artigo bem interessante que traz as principais aplicações das nanoemulsões, alguns exemplos. Então, tá aqui o DOI dele, a referência. Quem tiver interesse, eu recomendo baixar esse artigo e ler, porque ele é bem objetivo e traz bastante coisa legal, tá? Bom, pessoal, finaliza aqui então a nossa aula sobre emulsões. Eu gostaria de reforçar o pedido para que vocês lessem os capítulos dos livros referentes às nossas aulas. Eu vou anexar lá na nossa pastinha também uma lista de exercícios de HL que eu estou montando para vocês e também um artigo sobre emulsões que eu acho que vai ser bastante interessante
e eu gostaria de fazer alguma dinâmica sobre esse artigo com vocês futuramente. Ainda estou vendo o melhor jeito da gente discutir. De qualquer forma, na nossa próxima aula, então, a gente faz uma breve revisão sobre aqueles assuntos que nós estudamos antes do nosso intervalo e podemos também tirar as principais dúvidas que surgirem. Eu sei que é um período, né, muito curto para quem entrou agora revisar toda a matéria, mas ao longo do semestre a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Eu vou estar disponível para vocês no Teams. Sempre que for necessário, vocês podem me enviar uma mensagem e a gente tenta discutir e chegar numa resolução para todas essas dúvidas. Tá joia? Acho que no mais é isso. Se cuidem, fiquem bem e nos vemos então na nossa próxima parte lá mais para o final da disciplina. Tá joia? Muito obrigada pela atenção de todos.